Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar as medidas provisórias. As medidas provisórias foram introduzidas em nosso sistema jurídico a partir da edição da Constituição de 88, em substituição aos antigos decretos-leis, conforme se depreende da leitura do parágrafo 2º do artigo 25 do ADCT. Veja o que diz lá. 25 do ADCT, parágrafo 2º. Os decretos-leis editados entre 3 de setembro de 88 e a promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no artigo 62 da Constituição. Então não havia em nosso sistema, antes da Constituição de 88, medidas provisórias, e sim decretos-leis. A Constituição de 88, portanto, foi que introduziu em nosso sistema jurídico as medidas provisórias, substituindo os antigos decretos-leis. As medidas provisórias tem inspiração nos decreto-lege italiano, que também inspirou os decretos-leis existentes antes da Constituição de 88. As MPs encontram fundamento na Constituição, artigo 59, inciso 5, e o processo para edição de medidas provisórias vem regulado no artigo 62 e parágrafos. Temos ainda, como vamos ver, outros dispositivos esparsos pela Constituição e mesmo em emendas constitucionais relativos às medidas provisórias. Então, as medidas provisórias, como dito, têm fundamento lá no artigo 59 da Constituição, inciso 5, diz lá: o processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 5, medidas provisórias. E, como eu disse, o processo legislativo para edição de medidas provisórias vem regulado no artigo 62 e parágrafo. Olha lá o caput de 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Bom, o primeiro ponto importante aqui, que merece destaque, é o legitimado a editar medidas provisórias. O legitimado é o chefe do Poder Executivo. O legitimado, portanto, é o presidente da República. Mas atenção, o presidente da República é o legitimado constitucional ou ainda aquele que esteja no exercício da função de presidente da República. Por exemplo, em caso de substituição do presidente da República. Lá no artigo 80 da Constituição, diz lá: em caso de impedimento do presidente da República e do vice-presidente, aqui importa só o do presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão chamados sucessivamente ao exercício da presidência da República o presidente da Câmara, o presidente do Senado Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que fazer para vocês aqui uma pequena distinção entre sucessão presidencial e substituição presidencial. A sucessão presidencial, ela é definitiva. E sucessor do presidente da República, apenas o vice-presidente da República. Já a substituição presidencial, ela é temporária, sempre temporária. São substitutos do presidente da República, na ordem, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do STF. Esses são, portanto, substitutos do presidente da República. Sucessor, apenas o vice-presidente. Feita essa distinção, voltando à questão, o legitimado a editar MP é o presidente da República ou aquele que esteja no exercício da função de presidente da República, ou no exercício da função de chefia do Poder Executivo no âmbito federal. Vamos imaginar um exemplo, caso concreto. Ex-presidente Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment. Uma vez instaurado o processo de impeachment no Senado Federal, o presidente fica suspenso de suas funções automaticamente pelo prazo máximo de 180 dias. Então, nesse período de 180 dias, o presidente fica impedido de exercer suas funções. Vai ser, portanto, substituído, temporário, 180 dias. Vai ser substituído na ordem pelo vice, esse não podendo, pelo presidente da Câmara, esse igualmente não podendo substituir o presidente, caberá ao presidente do Senado, se esse também não puder, ao presidente do STF. Mas no caso concreto, o vice-presidente à época, Michel Temer, substituiu a então presidente Dilma Rousseff e assumiu a presidência da República naquele período de 180 dias interinamente.
tá? Naquele período. Não estou falando após o impeachment da ex-presidente. Então, naquele período, interinamente, estava, portanto, no exercício da chefia do Poder Executivo durante o período em que o presidente, a presidente, estava impedida de exercer suas funções. E nesse período, o Michel Temer, proporcionalmente, foi um dos presidentes, no caso em exercício, que mais editaram medidas provisórias. Então, veja, ele era vice no exercício da presidência da República. Então, o legitimado é o presidente da República ou aquele que estiver no exercício da presidência da República, em caso de impedimento do presidente. Então, muita atenção com esse detalhe. Ouvimos o legitimado, que é o chefe do Poder Executivo. A competência para editar medidas provisórias, ela é da União. Existe divergência doutrinária se os estados poderiam também editar medidas provisórias. O STF entende que os estados podem, sim, editar medidas provisórias. E podem, primeiro, em nome da autonomia federativa. Segundo, do princípio da simetria. E terceiro, a partir de interpretação, a contrário senso, do parágrafo 2º do artigo 25, agora da Constituição, não da DCT. Diz lá, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então veja que o parágrafo 2º do artigo 25 veda aos estados editarem medidas provisórias para regulamentarem o serviço de gás canalizado. A contrário do senso, os estados podem editar medidas provisórias em outras situações. Porque se os estados não pudessem editar medidas provisórias, seria absolutamente desnecessário o parágrafo 2º do artigo 25. Então o STF tem entendido que os estados também têm competência para editarem medidas provisórias, em nome da autonomia federativa, do princípio da simetria e de interpretação ao contrário senso do parágrafo 2º do artigo 25. É necessário, contudo, que essa previsão esteja ou conste da respectiva Constituição estadual. Constando da respectiva Constituição estadual, os estados podem editar medidas provisórias seguindo os mesmos procedimentos exigidos para edição de MP no âmbito federal. Ou seja, relevância e urgência, prazo de eficácia, prazo para apreciação. Você vai aplicar o mesmo procedimento, claro, adaptado ao âmbito estadual. Se no âmbito federal quem aprecia a MP é o Congresso Nacional, no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa. Então você vai adaptar. Mas não pode, portanto, criar ou estabelecer novas regras. Então tem que respeitar os pressupostos, relevância, urgência, tem que respeitar o prazo de eficácia, 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60 dias, tem que respeitar o prazo de 45 dias para apreciação sob pena de trancamento de pauta, ou seja, tem que seguir o modelo federal. Bom, vimos que a União tem competência para editar MP, o presidente é, portanto, legitimado. E os estados igualmente têm competência, desde que conste da respectiva Constituição estadual, e o legitimado será o governador do estado. O governador do estado ou aquele que esteja no exercício da governadoria interinamente, estiver substituindo, portanto, o governador do estado, com a mesma observação feita em relação ao presidente da República. Visto competência e legitimado, a gente vai agora fixar a natureza jurídica das medidas provisórias. Veja que as medidas provisórias encontram fundamento de validade direto na Constituição. Então, são atos primários. A gente vai construir a natureza jurídica, não coloque nada ainda, tá? Então, são atos primários. A partir da leitura do artigo 62, caput, a gente consegue construir essa natureza jurídica. Vamos lá. Olha o 62, caput. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, as MPs são atos primários, de natureza cautelar. Por que de natureza cautelar? Porque elas dependem da urgência para a sua edição. Também depende da relevância.
Então tem natureza extraordinária. A gente está construindo, não coloca ainda, depois ao final a gente vai fazer direitinho, vamos construir direitinho esse conceito quanto à natureza jurídica. Então, primeiro, encontra fundamento de validade direto na Constituição. Então é um ato primário. Depende de urgência para sua edição. Natureza cautelar. Muitos autores dizem que a medida provisória seria uma espécie de tutela antecipada em matéria legislativa, em matéria de processo legislativo. Então é um ato primário que encontra fundamento de validade direto na Constituição. Tem natureza cautelar, pois depende da urgência para a sua edição. Depende igualmente da relevância para que seja editada. Logo, tem natureza extraordinária. É equiparada à lei, veja lá, com força de lei. Então, quase legislativo. Quase legislativo, porque ela tem força de lei, mas lei não é. Devendo o presidente submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, sob condição resolutiva. Sob condição de ser submetida e, eventualmente, aprovada pelo Congresso Nacional. Agora sim, a gente pode construir de uma forma mais técnica, mais precisa, o conceito de medidas provisórias ou a natureza jurídica das medidas provisórias. É o que eu faço com vocês agora. Então, as medidas provisórias. Vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar vocês. Pronto. Então, as medidas provisórias, natureza jurídica, ato normativo primário, como eu disse para vocês, encontra fundamento de validade direto na Constituição, então é um ato primário. Cautelar, extraordinário, quase legislativo, sob condição resolutiva. Então, é uma espécie, olha lá, de antecipação legislativa. É uma espécie, portanto, de tutela antecipada em matéria legislativa. A medida provisória, ela é exemplo em que a Constituição confere ao Poder Executivo a função de legislar. Então, permite que o chefe do Executivo legisle atipicamente. Então, é exemplo de atribuição, como colocado aí para vocês, excepcional, com fundamento direto na Constituição, de poder legislativo, de função legislativa extraordinária ao chefe do Poder Executivo. Como dito anteriormente, inspiração no antigo decreto lege italiano. Fundamento constitucional, artigo 59, inciso 5, combinado com o artigo 62 e parágrafo. E a observação já feita, substituto para o antigo decreto-lei. Então, as medidas provisórias, concluindo, são atos normativos primários, de natureza cautelar e extraordinária, quase legislativo, sob condição resolutiva, e aqui um detalhe também importante, submetido a um processo legislativo sumário, a um processo legislativo mais célere, mais rápido do que o processo legislativo ordinário, do que o processo legislativo comum. Então, as medidas provisórias visam regular situações que dependem de uma resposta mais imediata e situações de maior relevância. Relevância, a gente vai estudar, urgência, a gente vai estudar adiante. Por enquanto, basta entender que o objetivo das medidas provisórias é regular situações que não podem esperar o tempo regular do processo legislativo ordinário. Como eu disse, que precisam de uma resposta mais pronta e imediata. Situações urgentes em que o processo legislativo ordinário, comum, seria muito demorado para dar essa resposta. Então, a MP ela tem uma importância grande no sistema jurídico, porque ela vai dar essa resposta imediata em situações que têm que ser resolvidas naquele momento, de forma urgente. Diria eu até que as medidas provisórias seriam caso de urgência urgentíssima. Por que isso, urgência urgentíssima? Porque em casos de urgência, nós temos o regime constitucional de urgência, previsto lá no artigo 64 e parágrafos da Constituição. Lá no 64 e parágrafos, regime de urgência, o presidente envia ao Congresso Nacional
projeto de lei de sua autoria, solicitando a apreciação por um rito mais célere, em ritmo de urgência, em ritmo, portanto, acelerado. Só que lá no regime de urgência, o projeto de lei ele não tem eficácia imediata. Ele só terá eficácia a partir do momento que for convertido em lei, aprovado pelo Congresso Nacional. Então, ainda assim, ainda que seja um rito de urgência, você tem uma certa demora. A medida provisória não. A medida provisória, pelo menos em regra, a exceção a gente vai ver já adiante, ela tem eficácia imediata. Então, é uma resposta pronta e imediata a problemas que dependam de uma solução imediata, de uma solução naquele momento, que não possa aguardar sequer o processo em regime de urgência. A MP tem eficácia imediata a partir da sua publicação. Por isso que eu diria que seria uma urgência urgentíssima. Se nós tivermos urgência, regime de urgência. Agora, se a necessidade for uma resposta imediata, seguida naquele mesmo dia, que você não possa aguardar sequer o regime constitucional de urgência, a medida provisória é o instrumento mais adequado. Então, visto natureza jurídica e conceito da MP, a gente vai prosseguir analisando ainda os pressupostos das medidas provisórias a partir do próximo bloco. A gente já volta.